Bom, peço desculpa aí só pela interrupção rápida. Era minha esposa, que ela tá fora com meu filho que tá jogando um torneio e a gente estava combinando aqui, tá? E aí, então, agora eu vou direto aqui, vou até soltar o telefone para ver. E aí, a gente vai direto aqui. Peço desculpa aí pelo iniciozinho do vídeo, só para não ter que começar tudo de novo e regravar. Então, vamos lá. O que tem a ver a reforma do estádio, a reforma do Morumbi versus a Live Nation, que foi renovada até 2031, como foi anunciado ontem com as questões? Muito óbvio, muito elementar, como diria o Sherlock Holmes. A gente tendo mais contratos, mais shows e a gente privilegiando não atrapalhar tanto o futebol, tendo que sair tanto do estádio, como que você vai fazer obra? Se você vai estar privilegiando ter jogo, como foi a premissa de contrato informada, se você está privilegiando fazer os shows e você tem esses compromissos amarrados, como que você vai fazer obra no estádio? Não vai, né? Mas enfim, quem acompanha aqui o canal, quem está aqui junto comigo, quem está aqui sempre trocando ideia, quem está aqui sempre frequentemente acompanhando, não é todo dia o vídeo, às vezes perde mesmo, mas quem está frequentemente acompanhando o canal, pelo menos nesse período, em, sei lá, meses que a gente vem falando, você sabe quando me perguntam das reformas do estádio, que eu já disse para vocês, a reforma do estádio foi para depois do FIDIC, foi para depois do Marinax, foi para depois das reformas do CT, foi para depois da reestruturação financeira, foi para depois do ajuste de governança, foi para depois de tudo. A reforma ficou para depois de tudo. Ah, mas o que tem a ver, então, aquela entrevista que o CEO da W Torre deu recentemente? Caramba, tô coçando meu pé aqui. Que ele deu recentemente falando de 1,5 bilhão, que o projeto não sei o que estava vivo. Vocês podem lembrar que na própria fala do CEO, ele deixou claro que o projeto do São Paulo, inclusive, estava atrás do projeto do Santos. Ele usou aquilo, obviamente, para jogar uma pressão na mídia, para jogar uma certa pressão na continuidade, no avanço das tratativas sobre o assunto. Só que tem duas coisas. O São Paulo hoje, ele tem questões financeiras difíceis e complexas, ele tem um cronograma de pagamentos, ele tem um acordo financeiro com uma instituição, ele tem covenants que ele tem que cumprir, que são estipulados, ele tem compromissos que ele mal vem dando conta, ele mal consegue investir no próprio time, e o São Paulo, como vocês sabem, está tendo que vender o almoço para comer a janta, ou seja, vendendo muito baixos os ativos que tem, porque tem demandas emergenciais de capital, e a gente precisa capitalizar, a gente precisa monetizar todas as situações e precisa fazer valer todas as questões que a gente se comprometeu para ter superávit nesse ano, para poder minimamente enxergar uma visibilidade de retrocesso dos problemas que a gente tem, uma vez que a gente está beirando 1 bi de dívidas no final das contas. Então, esse ano precisa ser um ano de sangramento e recuperação. E vocês me ouvem falar disso há meses. Sobre o FIDIC que eu falei da primeira vez com vocês, em uma live, eu nem gravava vídeos diários ainda, em uma live que nós fizemos para explicar, fiz com a Kátia, manda aqui meu beijo para a Catinha, que está sempre aí acompanhando, sempre que pode também dos vídeos, e naquela época fiz com ela, explicando o que era, quando era em uma novidade completa, ninguém sabia, ninguém informava, ninguém fazia nada, eu já tinha dito quais seriam as consequências para o ano de 2025. Quem viu, viu, quem acreditou, quem acompanha a gente sabe que normalmente as informações elas se concretizam e a gente crava mesmo as consequências, as nuances relacionadas aos assuntos, porque a gente se informa. Como o FIDIC foi aprovado, as coisas avançaram, a gente tem esses compromissos, esses comprometimentos, não só do FIDIC, como com base nas questões financeiras como um todo, de recuperação da instituição. Por isso, você assumiu um compromisso de 1,5 bilhão, aí você assume uma parceria com a Galápagos, a barra Outfield e os investidores para o FIDIC. Aí você assume um compromisso com o Marinax, que é você fazer uma spin-off de Coty. Aí você faz um compromisso de estádio com a W Torre. Não dá para você fazer essa coxa de retalho, não dá para você retalhar o clube. Não é uma pizza que você dá uma fatia para cada um, para particionar e você só aumenta seus problemas. Só precisa solucionar os seus problemas. Pô, mas então não devia ter sido dito lá em 2023 que o São Paulo ia fazer isso.
Esse é um ponto. Você vai questionar se o São Paulo não deveria ter iludido a torcida e ter colocado isso em voga, ter colocado esse ponto e ter deixado a torcida com expectativas. Concordo com você. Aí você tem toda a razão de reclamar, você tem todo o seu direito de falar, mas então não deveria nem ter sido aventada a possibilidade. Você tem toda a razão, não deveria. Entretanto, depois disso aconteceu muita coisa, o São Paulo mudou a chave e hoje vem tentando cumprir. Então, o que eu vou falar para vocês agora é a racionalidade e a razoabilidade das coisas. Ponto 1. A assinatura do novo contrato com a Live Nation, ela é boa ou ruim? A assinatura do novo contrato com a Live Nation, ela é boa. Ela traz dinheiro para o clube, um contrato garantido, um contrato que, convertido, ele aumenta a possibilidade de captação de FDIC, aumenta a garantia financeira de retorno para a instituição de capital ao longo desse período, ou seja, a gente tem várias garantias financeiras já até 2029, que já foi alardeado aí como R$1 bilhão, etc., que eles acabaram falando até um tempo antes, aí o Júlio Casares e até o Márcio Carlo Magno, que é o superintendente administrativo de São Paulo, no que diz respeito a essas questões, ele deu essa entrevista e falou sobre isso. Beleza? E aí, além dessas questões do São Paulo já ter essa captação, o São Paulo já está expandindo e aumentando o seu range de capitalização e monetização financeira. Isso ajuda. Essa é uma notícia boa. O que dá essa sensação de que a gente foi fracassado e de que a gente está com uma notícia boa e, ao mesmo tempo, tomou um soco na boca do estômago? Muito simples. É a expectativa de todo mundo de ter um estádio modernizado. É ter um estádio com maior capacidade de público. É ter um estádio que já por muito tempo a gente vê nas arenas e vê no estádio das outras pessoas, dos outros times, a gente fala, a gente podia melhorar o nosso e ampliar. Então a gente faz muitas expectativas. Cobertura, estacionamento, melhoria, tecnologia, acústica, qualidade, acomodação, tem tantas coisas que a gente pode aventar aqui. A reforma que está acontecendo no entorno, que aumenta a possibilidade de a gente executar essa obra, como a gente falou aqui, o próprio secretário disse que essas obras estão em andamento e terminarão no final do ano que vem. Então, como o São Paulo vai fazer isso? Aí você faz acordo com a Live Nation, ou seja, você amplia um acordo que vão ter shows. Se você vai ter shows, como é que você vai fazer obras? Aí muita gente me perguntou assim, Zanqueta, mas é certeza que então que não tem como você fazer a reforma e ter os shows e manter? O problema da reforma, ele não passa pela viabilidade técnica e logística de execução. Eu, como engenheiro civil, e já com muitas execuções similares, posso garantir para vocês que existem zilhões de formas de você pensar sistemas, pensar formatos, pensar estratégias técnicas de dividir o estádio, de particionar as obras, de acomodar as execuções para que você não inviabilizasse, por exemplo, a execução de shows. Você podia criar formas de fazer isso. Você também podia ter os jogos, não com a capacidade total de público, mas você poderia também executar essas determinadas obras. E aí, quando fosse mexer no gramado, depois de execução de algumas coisas, dependendo do projeto, por isso que eu falo, sem o projeto executivo pronto, sem o range de execução, sem você ter um cronograma montado, sem você ter o fluxo financeiro de como você vai poder despender esse dinheiro, e sem você ter exatamente aquilo que você vai executar, fica difícil opinar. Agora, posso garantir para vocês, existem muitas formas de você conseguir fazer atuações e trabalhos paralelos de várias formas. Vai chegar um determinado período de tempo em que você realmente vai ter que falar, não, aqui eu vou ter que reservar, sei lá, 4 meses, 3 meses, 6 meses, muitas vezes, depende do que você vai fazer, volto a repetir. Sem ter um projeto executivo na mão, é impossível eu aferir. Mas muitas vezes você fala assim, eu posso parar aqui 3 meses, posso parar aqui, posso ficar dezembro, janeiro, fevereiro sem obra, ou sem jogo, ou posso ficar dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Ou seja, você fica só no Campeonato Paulista sem estádio, depois você volta no Campeonato Brasileiro, que seria o momento mais importante, quando volta uma Libertadores, e aí você já teria o estádio novamente apto para poder jogar. São várias questões que a gente bota para falar. Então, quando muita gente me pergunta, muita gente levanta essas dúvidas, elas são extremamente pertinentes. Não é impossível.
É tudo uma questão de você fazer um alinhamento e você alinhar as expectativas. Você, quando você projeta, vou ganhar dinheiro na Live Nation, e você projeta, quero fazer a reforma, você projeta, preciso melhorar financeiramente, quero competir por títulos, quero melhorar a cotia, quero fazer parceria, quero fazer o FDIC, quero diminuir, quero ter superávit, quero não vender jogador barato e ainda ter dinheiro com a situação que o São Paulo tem, você não está alinhando expectativas, você está projetando tudo lá para cima. E com certeza, um desses pratinhos no malabarismo, sabe malabarista? Você vai jogando aqui, ó, tá lá no malabarismo com um monte de prato, você tá aqui girando os pratinhos ou jogando, você tá com 10 maçãs na mão aqui, jogando o negócio para cima. Vai chegar uma hora que um deles você não vai conseguir acomodar. Chega uma hora que você excede a sua capacidade e você vai chegar uma hora que alguma coisa você vai derrubar no chão. E é o que está acontecendo com o São Paulo. Você levantou todas as expectativas simultâneas, você está tentando acomodar todas elas no alto lá em cima, mas não vai rolar. E não rolou. O São Paulo hoje não está conseguindo acomodar todas as expectativas. E a gente está vivendo isso e convivendo da pior forma possível. E isso passa muito também pela forma como o clube se comunica com os torcedores. Passa muito por isso. Por isso a gente conversa aqui, a gente faz os apontamentos sem gritaria, sem escândalo, porque quem grita, quem faz escândalo, quem sai de si para falar as coisas, mostra que você perdeu completamente a sua razão e a noção de diálogo e de enxergar o que está acontecendo. Assim você não se comunica, você só faz uma verborragia que muitas vezes não agrega em absolutamente nada. Você só irrita e transtorna quem está do outro lado. E o pior, não faz a outra pessoa que está do outro lado pensar. E é uma das coisas que a gente mais tenta fazer aqui. A gente não quer que você concorde com o que a gente está falando, a gente quer que você pense. E aí, com base nisso, você argumente sem ofensa, sem adjetivo, sem xingamento, sem briga, sem histeria, e sim fazer os questionamentos para que você esteja preparado para fazer os questionamentos e dialogar da melhor forma possível com quem concorda com você, com quem não concorda com você, com quem está mais irritado, com quem está menos irritado, mas que o diálogo sempre seja construtivo e edifique. Ele eleve, ele vá para cima. Beleza? Então esse é o ponto. A conversa aqui sobre a reforma. Inclusive ontem eu coloquei game over no título quando eu botei o anúncio da Live Nation, porque no meu ponto de vista ficou tão complexo, dentro de todas essas nuances, como eu falei, você jogou todas as expectativas lá em cima. Reforma, FDIC, superávit, time competitivo, eleição, compromisso, acordos. Você jogou tanta coisa lá em cima, Live Nation, show, reforma. Você não vai conseguir chegar lá nesse ponto, nesse patamar completo das coisas todas. Você não vai. E o São Paulo não está conseguindo. E esse, sim, é uma coisa extremamente compreensível, extremamente pertinente, e você que está incomodado com isso, você que reclama da diretoria, você que não concorda com a forma como eles abrangeram e abordaram o tema e trabalharam os assuntos, você tem toda a razão. O torcedor, ele se ilude, o torcedor sonha, o torcedor ama. E com base nisso, na passionalidade, as reações são as mais diversas. Aqui, nesse canal, e com você, a gente tem uma abordagem de conversar. O ponto é esse, a gente elevar as coisas para que a gente faça alguma coisa diferente. Nem que seja dialogar da melhor forma possível, para que a gente passe esses pontos, essas nuances para frente e evolua os assuntos do melhor modo. Beleza? Essa é a parte que eu digo para vocês. De novo, só para resumir, não é impossível, é execuível, é possível, desde que se alinhe todas as expectativas de uma forma mais competente, comunicando melhor, alinhando melhor com tudo que a gente precisa, e não é o que a gente vem fazendo normalmente. A gente errou muito nesses últimos anos com base nessas decisões, nessa comunicação e nesse planejamento que foi feito. Maravilha?